Sejam bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Eu sou o Christian Davidson e no vídeo de hoje vou trazer aqui os meus palpites e as minhas análises para os jogos deste domingo, dia 2 de julho de 2023. Bora pro vídeo. Domingão de muita bola rolando aqui na área. Tem Campeonato Brasileiro Série A e B, tem Noruega, Seleção de Base Sub-21, tem o Campeonato Japonês. Antes da gente conferir as análises e os palpites, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, assim sempre que sair conteúdo novo, o YouTube não vai esquecer de te notificar. Solta o dedão no like aí, compartilha com os coleguinhas. Toda vez que você curte, comenta, compartilha, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e vai recomendar cada vez para mais pessoas. Na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado está o link para o nosso canal totalmente gratuito lá no Telegram, onde estou lá todos os dias operando com a galera, entregando aí análises, palpites, bilhete pronto, trocando uma ideia, tirando dúvidas. Então não perde tempo, vai na descrição desse vídeo e corre para o nosso canal no Telegram. Te espero lá. Sem mais delongas, já falei demais, bora pro vídeo. Começando o nosso dia aqui lá no Japão, com Yokohama Marinos contra o Shonan Bellmare. É o líder contra o Lanterna. O Yokohama, eu trago aqui pouco o campeonato japonês, né? Mas é um campeonato que eu trabalho muito. Já virei muitas noites aí trabalhando no campeonato japonês e agora está tendo muitos jogos de manhã também bem cedo. Yokohama é o líder isolado com 39 pontos, enquanto o Shonan, 18º colocado, somando apenas 12 pontos, tá? Os últimos jogos do Yokohama em casa, olha que maravilha, venceu 5. Somente em um não tivemos mais de 2 gols. 6-1, 4-3, 2-0, 2-0, 4-1. Tivemos 2 over 1.5 e 3 acima de 3 gols. O Yokohama em casa vem de 5 vitórias seguidas, enquanto o Shonan, jogando fora de casa, soma 4 derrotas consecutivas. Dos últimos 10 jogos do Shonan aqui, ó, ele venceu 1, empatou 1 e perdeu 8. Enquanto o Yokohama, ele vem aqui, ó, teve 2 derrotas e 8 vitórias, franco favorito. Inclusive, já estou com essa operação aberta. Eu já peguei ela hoje mais cedo pela PlayPix para garantir a odd menor, a melhor. Na verdade, essa odd já deu uma pequena caída aí. Já estou aqui e nós vamos aqui para esse jogo na vitória do Yokohama. Você quiser pegar num bilhetinho ali para aumentar um pouco a odd, pode pegar também ali vitória do Yokohama e mais de 1.5 gols. Fechou? Seguindo aqui, às 11 horas, temos Corinthians versus Red Bull Bragantino. É o Bragantino que é o 7º colocado contra o Corinthians, 15º colocado com 12 pontos. Os últimos jogos do Corinthians, né? O Corinthians vem de vitória pela Libertadores, que não valeu de nada, já estava eliminado. Antes disso, derrota para o Atlético Paranaense, vitória sobre o Santos, empate com Curitiba, derrota. Jogando em casa, o Corinthians melhorou. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e 1 empate contra o Cuiabá. Tá? Lembrando que essa vitória aqui foi pelo Brasileiro, contra o Atlético Mineiro foi pela Copa do Brasil, o empate com o Cuiabá pelo Brasileiro e a vitória contra o Liverpool pela Libertadores. O Bragantino, que olha o que o Bragantino fez lá na Sul-Americana, rapaz. Aplicou uma goleada lá Alemanha no Taquari por 7-1. Ganhou do Goiás anteriormente por 2-0 e o Flamengo por 4-0. Os últimos 3 jogos do Bragantino aí, ele marcou 13 gols e sofreu apenas 1. Jogando fora de casa, a história já está diferente. Ele vem de empate com o Atlético Mineiro, empate com o Estudiantes, derrota para o Fluminense. A última vitória foi lá contra o Petroleiro por 4-0. E antes disso, empate com o Palmeiras. Nos últimos jogos entre as duas equipes, que se enfrentam bastante devido ao Campeonato Paulista, jogos de poucos gols, tá? Tivemos um aqui lá em 2021 que foi 2-2, mas fora isso, 1-0 Corinthians, 1-0 Corinthians, 1-0 Corinthians e 1-0 Red Bull Bragantino. Pela fase que começa a viver as duas equipes, eu acredito que este confronto terá um pouco mais de gols, tá? Eu acredito sim, o Corinthians está numa fase de recuperação, precisando pontuar, e o Bragantino ali naquela corrida pela parte de cima,
da tabela. O Bragantino, que marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu as últimas 5, marcou primeiro em 8 das últimas 10, marcou no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos e tivemos o mais de 1,5 gols nas últimas 10 partidas e o gol no primeiro tempo nas últimas 9. O Bragantino aí que tem se mostrado um time bastante over nos últimos jogos, tá? Então, para esse jogo, vamos ali no basiquinho, no mercado de mais de 1,5 gols. Seguindo aqui, vamos para a Noruega, o Brann recebendo o Rancan. Pela tabela aqui, o Brann é o quarto colocado com 21 pontos e o Rancan 15º colocado com 7 pontos. Tem uma defesa que sofreu em média mais de 2 gols por partida no campeonato, enquanto o Brann tem um ataque aí que marcou 2 gols por jogo no campeonato, a média. Nos últimos jogos do Brann jogando em casa, o Brann vem de empate e 3 vitórias, todos aqui com mais de 1,5 gols. E o Rancan jogando fora de casa, ó, vitória de 5-0, aí vem de derrota de 3-0, vitória de 3-1, derrota de 4-0, vitória de 8-0, vitória de 5-0 e vitória de 3-0. Reparem aqui, ó, dos últimos jogos fora do Rancan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os 7 jogos tivemos o mais de 2,5 gols. Tá? Então, para esse jogo, é nessa pegada que nós vamos para o mercado de gols, o mais de 2,5 gols. Seguindo aqui, temos o Lillestrøm recebendo o Tromsø. Na classificação, é o terceiro colocado com 23 pontos, o Tromsø, enquanto o Lillestrøm é o sétimo colocado com 17 pontos. Tá? Nos últimos jogos do Lillestrøm, dos últimos 10 jogos, ó, se você analisar aqui, ó, eu acho que só tivemos um jogo, aqui, ó, um jogo com menos de 2 gols. E os últimos 10 jogos do Tromsø, estamos aqui, ó, com um jogo também apenas com menos de 2 gols. Times bastante ofensivos, tá? Bastante ofensivos. A qualidade técnica já é outra coisa, mas lá pelo campeonato norueguês, que está quase tudo ali na mesma prateleira, é um confronto muito interessante para dois mercados, tá? Porque olha a campanha do Tromsø fora de casa. O Tromsø fora de casa, ele vem de derrota para o Bodø, mas o Bodø Glimt é um time que está um pouco acima lá, tá? Fora isso, ele vinha já de 6 vitórias seguidas, 3-2, 1-0. Esse 1-1 aqui, quando tá verdinho, é porque é jogo de Copa, ele passou 2-1, 8-0 e 2-0. Enquanto o Lillestrøm em casa, ó, ele vem de vitória, mas antes disso, derrota e derrota. Então, para esse jogo aqui, apesar do favoritismo do Lillestrøm, que é um time que ataca bastante, mas que deixa muito espaço para contra-ataque, e o Tromsø que está com o ataque arrumadinho ali, fazendo gol todo o jogo, a gente vai para o mercado de ambas as equipes marcam. Seguindo aqui, separei um joguinho aqui lá da Euro, né, da UEFA Sub-21, tenho acompanhado desde o início da competição, não trouxe aqui no canal ainda, mas fase de mata-mata, eu achei esse jogo muito interessante, porque são duas equipes que eu acompanho bastante. Inglaterra e Portugal. A Inglaterra que passou a primeira fase como líder do grupo, venceu os 3 jogos por 2-0. E Portugal passou ali em segundo do seu grupo, tá? Portugal que veio de uma vitória, ou empate e uma derrota, passou ali com 4 pontos. Portugal que tem uma seleção aí que tem alguns jogadores, inclusive, conhecidos, tá? Para esse jogo, pretendo buscar o mercado de gols, tá? Portugal é um time que tem uma dificuldade de criar, não tinha na temporada, no último campeonato, não lembro se foi ano passado, que eu acompanhei deles, mas categoria de base a gente vê que vai mudando muito jogador, porém a seleção de Portugal aí manteve a grande maioria. É uma seleção muito encaixada, porém que tenta fazer as jogadas muito em cima dos mesmos jogadores, tá? Tanto que na seleção da semana aqui do Sub-21, não tivemos nenhum jogador de Portugal, nem da Inglaterra. Tivemos aí da Geórgia, da França, da Romênia e de Israel, né? Que no momento que eu gravo esse vídeo aqui, Israel venceu a Geórgia nos pênaltis e a Espanha na prorrogação passou também para a próxima fase. Para esse jogo aqui, é jogo de mata-mata, né? Saindo o gol obriga a outra equipe a partir para cima também. Dado, né, o histórico das equipes aqui na competição, eu vou para o mercado de gols, com mais de 1,5 gols. Eu não vou no ambas marcam aqui, que eu também acho bem interessante por conta de Portugal,
né, que o ataque tem deixado a desejar e a defesa da Inglaterra está muito bem na competição. Está muito bem mesmo. Então, para esse joguinho aqui, ó, o mais de 1,5 gols, tá? Seguindo aqui, vamos entrando na Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude versus Vitória. O Vitória que na classificação ali está em busca dos líderes. Ele é o terceiro colocado com 28 pontos, enquanto o Juventude é o nono colocado com 21 pontos. Para o Juventude, essa vitória é extremamente importante para não deixar ali as equipes da frente se afastar, podendo chegar ali, dependendo dos resultados, até ali a sétima colocação, já que o Atlético Goianiense empatou hoje, né? Ele empatou com o Vila Nova aqui, que é o líder. Então, o Vitória vencendo, ele vai também a um ponto só de diferença do Vila Nova, tá? Então, assim, não, ele iguala o Vila Nova, né? Se eu não me engano, eu não sei se já está contando essa pontuação do empate aqui, depois eu confiro. Mas fato é que o Vila Nova empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. A chance do Vitória já encostar de vez lá, porém jogando fora de casa contra um Juventude, tá? Que também não está fazendo uma competição ruim, é um time bem equilibrado, principalmente jogando em casa. Perdeu para a Tombense por 2-1, resultado impressionante da Tombense, né? Ganhou do Avaí de 3-2, 3-0 em cima do Atlético Goianiense e perdeu para o Mirassol de 1-0. E o Vitória jogando fora de casa é um time que oscila, né? Perdeu por 2-0 para o Guarani, ganhou de 2-1 da Tombense, empate com o Avaí, derrota para o Mirassol e vitória em cima do Ceará. No confronto entre as equipes, temos dois jogos aqui, 1-0 para o Vitória e 1-1. No geral, o Vitória é um time que eu gosto muito para o mercado de mais de 1,5 gols, como eu já falei aqui, né? E jogando fora de casa é um resultado bastante corriqueiro aí para o Vitória. Então vamos lá no mercado de mais de 1,5 gols, tá? Seguindo aqui temos um clássico no Rio de Janeiro, Botafogo versus Vasco da Gama, é o líder isolado, disparado do Brasileirão aí com 30 pontos, né, em 10 jogos, em 12 jogos, são 10 vitórias e apenas 2 derrotas, não empatou ainda o Botafogo, enquanto o Vasco já está ali na zona de Berlinda, doido para voltar para a Série B. O Vasco é o famoso time ioiô, né? Sobe, desce, sobe, desce. A gente achou que o Vasco essa temporada ia vir com tudo, né, depois de virar a SAF aí, porém está fazendo um péssimo campeonato com 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Amanhã pega um Botafogo. Amanhã não, se você estiver vendo hoje, é amanhã. Se você estiver vendo já no domingo, é hoje. Pega um Botafogo extremamente embalado na competição. O Botafogo que jogando em casa vem de empate, né, com o Magalhães em 1-1, vitória, derrota, vitória e vitória. Na verdade, aqui vermelhinho, como eu já expliquei em outras oportunidades, ele ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense, foi pela Copa do Brasil, mas foi eliminado nos penais, tá? Seguindo aqui, o Vasco da Gama jogando fora de casa, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos confrontos entre elas, Vasco, vitória do Vasco, vitória do Botafogo, vitória do Botafogo, vitória do Botafogo, vitória do Botafogo. Eu sei que é clássico é um jogo diferente, né? Mas a fase do Vasco não nos deixa outra alternativa aqui a não ser trabalhar em cima do líder e favorito, né, para este jogo. Então vamos lá em busca da vitória do Botafogo. Temos aqui em Minas Gerais outro clássico, Atlético Mineiro versus o América Mineiro, o Galo franco favorito, né? Na classificação, o Galo é o 10º colocado com 19 pontos e o América 19º colocado com 8 pontos. Está ali namorando também a volta para a Série B, precisa, assim como o Vasco, virar a chave logo. O América que tem feito grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro para o mercado de gols, né? Mas é um time que tem sofrido muito ali na parte defensiva. Conseguiu uma bela vitória no jogo pela Sul-Americana, uma virada sobre o Peñarol e conseguiu aí o segundo lugar do grupo, indo para a próxima fase da Sul-Americana. Mas o Atlético Mineiro jogando em casa, ó, vem de empate com o Bragantino, empate com o Palmeiras e vitória para o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras, tudo bem, um time muito forte, muito chato de se jogar contra. Porém, contra o Bragantino, o Galo deixou a desejar demais jogando em casa, poderia ter saído com a vitória. Mesmo o Bragantino tá numa boa fase, mas jogando em casa era para o Galo mostrar mais força. E o América Mineiro jogando fora, como é tudo aqui em Minas Gerais, porém, né? O América Mineiro ele venceu o Peñarol, né? Jogando fora.
Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Internacional e perdeu para o Botafogo. Nos últimos jogos entre eles, o Atlético Mineiro sai levando vantagem aí nos dois últimos jogos. Lá em 2022, o América ganhou um de 2-1 e temos dois empates. Para esse jogo aí, eu vou no óbvio, no mais de 1,5 gols, porque por mais que eu acredite na vitória do Galo aí, o Galo deixa muito a desejar em alguns jogos, principalmente quando é franco favorito. Então, vou-se embora aí no mais de 1,5 gols, tá? Seguindo aqui, temos um excelente jogo, Atlético Paranaense versus Palmeiras. Palmeiras indo lá visitar o sintético do Atlético Paranaense, onde ele é muito forte, né? O Palmeiras, que é o quarto colocado com 22 pontos, e o Atlético Paranaense com 19. Vitória importante para as duas equipes, para o Atlético Paranaense para encostar naquela turma de cima ali, e o Palmeiras para não deixar o Botafogo se afastar tanto, tá? Nos últimos jogos aqui, ó, do Atlético Paranaense, jogando em casa, ó, ele vem de 4 vitórias e uma derrota. Essa derrota para o Grêmio aqui, que foi a última, ele estava poupando jogadores aí para um jogo da Libertadores, né? Não justifica, mas ele não veio completo. E aí os últimos jogos foi 3-0 contra o Aliança Lima pela Libertadores, 1-0 no Corinthians, 1-0 no Libertad e 1-0 no Botafogo. O Atlético Paranaense que estava com dificuldade de fazer esse segundo gol aqui nos últimos jogos, tá? Marcou um contra o São Paulo jogando fora, não conseguiu chegar no segundo, em casa nos 3 últimos jogos. Marcou o primeiro gol, criou muito, teve muita chance de gol, principalmente em contra-ataque, e não estava conseguindo converter. E aí desencantou contra o Aliança, que meteu aí um 3-0. Já o Palmeiras fora de casa, ó, ele vem de um tropeço contra o Bahia por 1-0, onde o Palmeiras perdeu um caminhão de gols, tá? Criou muito, mas perdeu um caminhão de gols. O goleiro do Bahia também salvou bastante, mas o Palmeiras perdeu muito gol aqui nessa oportunidade. Ganhou do São Paulo de 2-0, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Atlético Mineiro, ganhou do Cerro, empatou com o Santos. Palmeiras que está um pouco econômico, jogando fora de casa aí nos últimos jogos, né? Então vamos aqui para esse jogo, eu acredito aí pelo menos um gol de cada equipe, porém eu prefiro, em vez de ambas marcam, ir no mais de 1,5, né? Vai que uma das equipes sai na frente e começa a segurar o jogo. Então vamos embora no mais de 1,5 gols. Seguindo aqui, Atlanta United versus Philadelphia. Vamos lá na MLS, o único joguinho do dia pela MLS. Na classificação, equipes ali bem parelhas, é o quarto contra o sexto colocado. O Philadelphia com 34 pontos, o Atlanta com 29 pontos. Nos últimos jogos das equipes, tá aqui, ó. O último foi empate, 4-1, 1-0, 2-2, 1-1, jogos onde as equipes têm confrontos equilibrados, salvo essa goleada aqui do Philadelphia. O Atalanta jogando em casa, o Atlanta, né? Atalanta não, Atlanta. Vem de 2-2, 3-1, 3-3, 4-0 e 3-1, que me chama muita atenção para jogos, para gols com eles jogando em casa. E o Philadelphia jogando fora de casa, 2-2, 2-1, 1-1, 3-2. Notem que são padrões onde as equipes costumam marcar gols, mesmo jogando tanto jogando em casa quanto fora, porém também tomam muitos gols. Tá? Para esse jogo aqui eu separei o mercado de ambas as equipes marcam. Fechou? Tá com uma oddzinha aqui legalzinha para a gente já trabalhar, 1,57. Então, simbora, ambas as equipes marcam. Sport Recife versus Ceará, pela Série B também. O Sport Recife, já quem acompanha aqui os vídeos do canal, já sabe que a figurinha carimbada para o nosso mercado de gol no primeiro tempo é o quarto colocado, buscando a vitória aí para não deixar o Vila Nova se afastar, né? Então, joga e recebe o Ceará em casa, um jogo difícil, ao meu ver. Ceará, que é o 10º colocado com 21 pontos. Nos últimos jogos entre as equipes, 1-0 Sport, 2-1 Ceará, 3-2 Ceará, 0-0, 2-1 Ceará, são confrontos sempre equilibrados. O Sport Recife jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas, para mim é um dos times favoritos para conseguir o acesso aí para a próxima temporada. E o Ceará jogando fora vem de um empate e 3 vitórias. Ambas as equipes aí numa sequência boa. Então, para esse jogo aí, eu vou ali, apesar de ser clássico, né? Eu vou para o mercado de mais de 0,5 gols no primeiro tempo, tá? Seguindo aqui, temos Cuiabá versus Santos. Deixei esse jogo aqui separado, mas nem vou falar muito. O Santos começa a viver um momento diferente aí, mas é um time que, sinceramente, eu gosto muito pouco de trabalhar por enquanto no Santos.
jogando fora de casa aí, um empate, 3 derrotas, enquanto o Cuiabá, né, ele vem de empate, derrota, empate, derrota e derrota. O Cuiabá é um time que tem uma campanha melhor jogando fora de casa do que em casa. Deixei esse jogo aqui no radar, mas porém ali para buscar pelo menos um gol no segundo tempo, tá? Nada certeiro, mas se saiu 0-0 no primeiro tempo, eu vi que as equipes estão em busca do gol, mesmo com a qualidade técnica bem duvidosa, principalmente do ataque do Cuiabá. Aí no segundo tempo eu pretendo buscar pelo menos um gol no jogo. Fora isso, nada a se fazer. E para fechar o dia aqui, vamos no nosso Novo Horizontino, que está sendo um excelente time, que quando joga fora de casa, para a gente trabalhar ali um empate ou um Novo Horizontino. Na classificação, é o segundo colocado com 29 pontos, vencendo o jogo, assume a liderança da Série B, né? E recebe a Ponte Preta, que é a 15ª colocada com 15 pontos, precisando suspirar e sair de perto dessa zona de rebaixamento. Nos últimos jogos da Ponte em casa, eu inverti aqui, né? A Ponte recebe o Novo Horizontino. Dos últimos jogos da Ponte em casa, ó, dificuldade extrema de vencer. Vem de 4 empates e 1 derrota contra o Vila Nova, que é o atual líder do campeonato. Enquanto o Novo Horizontino fora de casa, olha aqui, 4 vitórias e 1 empate. Então, mais uma vez, o jogo do Novo Horizontino fora de casa, a gente vai trabalhar ali o mercado de empate ou Novo Horizontino. Fechou? Então é isso, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Vou deixar aqui, é lógico, o nosso bilhetinho. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal aí, de compartilhar com o coleguinha. Vai lá na descrição do vídeo, pega o link e vai para o nosso canal no Telegram também. Te espero por lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!